Temos aqui 4 verdades. Quantas verdades, irmãos? A primeira coisa é o desabafo de Paulo, né? Olha o que Paulo disse aqui, ó Gálatas insensatos. E eu fui procurar no original qual é a ideia de falar insensato. Se fosse eu, um pastor tosco, um pastor mais perturbado, um pastor mais assim, desproporcional, eu não teria usado essa palavra tão bonita, insensato. Mas Paulo está indignado. Paulo está indignado. Ele diz, a combinação insensato, presta atenção. O que é uma pessoa insensata terminologicamente ligada ao idioma indo-europeu grego? Porque o idioma grego é indo-europeu. Qual que é a ideia? O que Paulo quis dizer dos irmãos que são insensatos? Ele quis dizer 2 coisas. Primeiro, que eles são tolos. Segundo, lentos de coração. Então quer dizer que Paulo esperava que a igreja fosse mais sadia emocionalmente? Sadia intelectualmente, sim. Paulo esperava que os irmãos da Galácia do Sul fossem mais inteligentes. O que Paulo encontrou foram irmãos tolos. E aqui diz o seguinte, lentos de coração. Ajuda a revelar seu significado. Coração lento, referindo-se ao entorpecimento das afeições morais. Tolos e tolos. A ausência ou condição indisciplinada. Olha que palavra bonita, irmão, para dizer que eles são o quê? Aquele animalinho da orelha. Olha que palavra bonita. Olha o que a etimologia me diz. A ausência ou condição indisciplinada de raciocínio. Ele está chamando os irmãos de burro. Eu não estou falando nada. Eu só estou traduzindo aqui as epistêmes da palavra. E ele está chamando. E eu agora posso falar que eu não estou lá e já tem tanto. Ele está chamando os irmãos de burro. Com um déficit na capacidade de aprender. É ele que está falando, não sou eu. Ele está assim, ei, vocês são burros? É pesado, não é? Se é, diga glória a Deus. É pesado, concordo. Nós estamos todos contra Paulo, hashtag contra Paulo. Diga glória a Deus, igreja. Não? Não? Então por que vocês escandalizam quando vê alguma coisinha assim mais forte? Não, hashtag contra não. Aí eu coloquei aqui 4 verdades sobre essa igreja, eu vou terminar e não vou nem entrar. Eu só chamei a atenção de vocês, que era aqui que eu queria chegar. Primeiro, uma igreja entre 2 caminhos, apesar de ser de um excelente doutrinador. Presta atenção. Uma igreja entre 2 caminhos, apesar de um excelente doutrinador. Quem é o doutrinador desta igreja? É Paulo. Mas a despeito de estar debaixo de um excelente doutrinador, de um excelente líder, do pai do postulado doutrinário das igrejas gentílicas. Olha aqui para mim. Paulo escreveu Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemão, até o 3º século, a Epístola aos Hebreus. O Friedrich Leismarker, do século XVIII, inventou umas coisas lá. Ele é até um homem piedoso, e aí começou a apresentar um método gramático, histórico, crítico, e começou a levantar outras ideias, que Paulo não teria escrito tanta coisa, e que Paulo só teria escrito Gálatas, Coríntios e Romanos. O resto não é Paulo, é algum discípulo falsificando o nome de Paulo para ganhar autoridade, e que colocou. Mas todo o entendimento cristológico defende que Paulo escreveu 13 epístolas. Eles estão diante da maior mente do 1º século da era cristã, e a igreja não aprende. É uma capivara. Segunda verdade do texto. Eu estou falando dela, irmão, dessa igreja. Os irmãos todos já morreram. Não é de vocês, não. Vocês são inteligentes, são extraordinários, são intelectuais, são poliglotas, são anjos, são arcanjos, são querubins, são paipóstolos, são qualquer outra coisa, menos isso aqui. Eu não estou falando de vocês. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Segunda coisa, uma igreja entre 2 caminhos, apesar de ter começado certo. Aí eu coloquei aqui, nem sempre quem começa certo, termina certo. Por quê? Nunca depende de como você começa, sempre dependerá de como você termina. E para terminar aquilo que foi começado certo, você tem que ter vários princípios. Um deles é perseverança. Hoje, por exemplo, o relativismo, o humanismo, o pragmatismo, ele ameaça a igreja. Porque toda hora vem alguém batendo na minha porta com as novidades da fé, dizendo, coloca que dá certo. Aí eu pergunto, é certo? Aí eu vou sacrificar o que é certo pelo que dá certo? Pastor, dá certo, fulano está fazendo, está bombando. Dá certo? Dá, mas é certo? Não. Olha aqui uma igreja que começou, uma igreja entre 2 caminhos, apesar de ter começado certo. Ela não começou só certa. É a primeira produção literária do Novo Testamento. A primeira produção literária do Novo Testamento é ou a Epístola de Paulo aos Gálatas, ou a Epístola de Paulo aos Tessalônicas, ou o Evangelho de João Marcos.
Uma das três são os primeiros tratados doutrinários. Começou muito bem certo, começou na hora certa, doutrinada pela pessoa certa, mas já está entre dois caminhos. Sabe o que isso mostra? A incapacidade que a igreja tem de perseverar. Semana passada eu abri uma caixa de perguntas, já estou até pensando em não abrir mais, porque ontem eu respondi mais de 40. Eu fiquei até tonto. E aí uma pessoa falou assim, como eu encontrar uma igreja para congregar? Eu falei, a resposta está na história do cristianismo, mas você não leu, eu li, eu não li tudo, né? Eu vou te ajudar. Os 3 princípios estabelecidos na Reforma Protestante. Uma boa liturgia bíblica, uma boa administração dos sacramentos com uso e disciplina para membros, sim, disciplina para membros, e uma excelente exposição bíblica. Quando o seu pastor sobe para falar, dói a sua cabeça? Dói. Fumaça? Fumaça. Queima fosfato? Queima. Então fica nela. Agora é só, lá vai. Pega. Não. Tem a hora de pegar, diga glória a Deus, igreja. Tem a hora de sentir, diga glória a Deus, igreja. Mas tem também a hora de pensar. Glória a Deus.